sem as mulheres. Vai, Júnior, fala. Tá cheia. Cheia de louça na mesa, na pia. E César, como é que tá lá? Tranquilo, né? A Isadora tá fazendo serviço. Zezinho? Dá, né? Davi? Tudo no chão. Pois é, não vou perguntar para os outros mais. E que elas fiquem sabendo disso. Você não está gravando, né? Irmãos, quando eu casei, eu falei para a Eliane assim, ó, tem uma coisa que eu não gosto de fazer. Tá? Isso foi logo no começo, tal. Fiz muitos anos, não gosto de arrumar a cama. E ela não tem esse negócio, não existe esse negócio de sair do quarto de manhã sem a cama estar arrumadinha. Mas quando eu estou sozinho, eu estava falando para o Tiago, assim, que para amanhecer ontem, 2 noites fora de casa, né? Para amanhecer ontem, eu levantei, tirei e deixei. Essa noite eu deitei no mesmo lugar e puxei. Hoje de manhã daí eu tive que ir lá dar uma esticada, né? Assim, só para não ficar tão virado. Mas é simples assim, irmãos. Para nós homens as coisas ficam... O Tiago, por exemplo, hoje chegou até no horário. Com criança, né? E deixou a casa. Então, as peculiaridades, né? O Tiago vai dar aula para as crianças hoje, então pode ir, pode levar os pequenos. O Tiago vai ser o professor. Pastor Lutono, você falou que queria dar uma palavra? Vamos orar. Podemos orar para as meninas? Não. Antes de eu compartilhar uma coisa, eu quero orar para as meninas que estão no retiro. Sim? Sim? Sim. Eu tenho convicção absoluta que se Deus não tivesse feito a mulher, o mundo seria virado por trás. Eu tenho convicção disso. E não existe um homem que não dormiu na barriga de uma mulher. E não existe um homem que não aprendeu a dar a mãozinha para uma mulher. Sim? Eu imagino Jesus atravessando. Não quero usar. Então você vai gravar. Oh, Jesus. Não existe um homem que não dormiu na barriga de uma mulher. Não tem como escapar disso. E não existe um homem que não deu a mãozinha para uma mulher para dizer, vamos atravessar a rua. Mas às vezes a gente esquece disso. Nós temos uma perspectiva da mulher de uma forma incoerente e cultural. Quando na verdade precisamos olhar essa mulher. Não é uma auxiliadora inferior, idônea. A idoneidade é a capacidade, uma dádiva de Deus para a mulher, para cuidar da gente. Mas eu não vou me alongar, porque tem um testemunho. E eu quero agradecer para as mulheres que estão aprendendo. Eu sei o que eu renovo, o que eu aprendi, o que me mantém no relacionamento. Eu brigo com a minha mulher, mas eu não brigo para me separar. Até que a morte nos separe. Eu falo isso. Mas eu brigo. Se tem pastor que fala para você não brigo com a minha mulher, problema é deles. Mas tem que haver ajuste. Quando você está crescendo, você vai se ajustar. Esse ajuste não é sempre do jeito que você quer. Às vezes tem que ter o confronto, mas com maturidade. Sim? Eu quero orar para aquelas meninas que estão no renovo. Sim?
Deus, eu quero te agradecer porque um dia brotou no seu coração gerar a mulher através da carne do homem. Só o Senhor pode fazer isso. A ciência tentou criar uma ovelha, não deu certo. Porque essa peculiaridade, essa capacidade é do Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Obrigado por aquilo que essas mulheres estão aprendendo para edificar as nossas casas, para o louvor da Sua glória. Deus o trabalha não naquilo que são capazes, mas onde tem a fraqueza, que surge o seu poder, para o equilíbrio de nos amarmos, de servirmos uns aos outros e glorificar o Teu nome, se torna real no nosso dia a dia, para o louvor da Sua glória. Em Jesus. Amém. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, eu quero agradecer a Deus. Por muitos anos, quando éramos jovens, a Dejaneira poderia voar. E por esse último tempo, eu queria que fosse no retiro, mas tivemos que sair daqui para Maranhão, Imperatriz. Eles só são, de pai e mãe, só são os dois. O caçula e o segundo. Os outros já foram embora, Deus os já levou. E tivemos uma situação de que chegamos até a trocar o carro para irmos de carro. Aí os filhos chegam lá e falam assim: mãe, o pai não tem mais de 28 anos. O pai não tem 50 anos. Como é que vocês só vão sair daqui 13 mil quilômetros para lá? E ele dirigindo, e o outro: se o carro der um problema na rua, vocês não têm ainda seguro. Enfim, no café nos convenceram os dois meninos. Aí tivemos que comprar passagem urgente de avião. Mas o nosso problema é, a Dejanira só de falar de avião já tremia. Aí eu falei: meu Deus, mas o senhor dá um jeito então, o que a gente faz? Mas temos que ir. Ele não estava muito bem. Enfim, Deus nos deu a graça, nós oramos. É assim, você não estava no problema de medo de entrar no avião, e o irmão dela não estava tão bem. Mas esse é o outro motivo que me alegrou. Enfim, Deus deu graça, pegamos um avião, com tantas escalas, acabamos chegando lá. E bem tranquilo. Eu falei: Deus, se deu um problema no avião, não é um problema no avião, mas que ele deu um piripaque dentro do avião, como é que eu vou lidar com isso? Mas nós fomos, chegamos lá, acho que quem nos ouviu deve ter dito que aquele casal é louco. É um bando de pentecostes, mas nós gritamos: aleluia, chegamos no avião. Eu não estou nem aí. Aí um rapaz estava ao meu lado, olhando assim. Enfim, esse é o primeiro. O último é que ele é um pastor batista. Hoje ele não faz nada, está acima do peso e se entregou. Ele estava dizendo: eu pedi para Deus os 50 anos, estou com 82, é lucro, eu quero ir embora. Sabe uma pessoa entregue, que ele está esperando a morte? E eu, orando, compartilhando certos sermões do pastor, e eu comecei a conversar com ele. E Deus colocou no meu coração compartilhar para ele um texto de 1 Timóteo, onde Paulo fala: estou sendo, como é que é a expressão bíblica? Esvaziado para eu morrer, vou morrer. Combati o bom combate, vocês conhecem o texto. Todo dia que eu estava com ele, eu conversava a respeito disto. E ele decidiu, só saía de quarto, assistindo alguns programas da TV, comer e banheiro. Esse era o círculo dele. Não saía mais. Nem um terreno da casa dele. Ele quer morrer. E durante a semana ele falou: eu quero dar um almoço para vocês. Aí eu brinquei: aqui em casa? Falei: não, vou sair com vocês. Aí nós saímos
com dificuldade, ele caminhou com o andador. E quando chegamos no restaurante, se alimentou bem, e o sorriso voltou. Fomos de carro, claro. Aí quando voltamos, naquela mesma noite, olha a importância de visitarmos os irmãos. Naquela noite, os homens da igreja batista foram na casa dele. Ou seja, é o dia mais feliz que ele começou a rir à toa. Falei, tu quer dizer? Falou, mudou. Ele começou a compartilhar e ele disse assim, eu não quero mais morrer, eu quero viver. Eu não quero mais morrer, eu quero viver até que Deus volta ou me leva. Então, isso me alegrou. A presença dos irmãos lá, eles leram o Salmo 84, foi a nossa conversa lá. E eu vi ele conversando para cá, para lá, eu falei, oh Deus, como os pensamentos incoerentes e a circunstância nos levam a tomar uma decisão ao ponto de pedir a morte. Então, por favor, quando alguém está a ponto de se entregar, visite. Converse a respeito de Deus. O quadro pode mudar. Amém? Foi isso que estava para conversar. Ele não quer mais morrer. Ele quer viver agora. Eu estava ouvindo aí, lembrei do versículo que a gente está enfatizando nesses dias, né? De Salmo 90. Isso tem me chamado muita atenção, no particular, né? De pensar assim, a gente não deve viver só por viver. Ainda que fosse viver só por viver, estaríamos cumprindo um propósito, mas não completo. Então, assim, não importa quantos dias a gente venha viver sobre a terra, mas que eles sejam dias com sabedoria. Por que isso é importante, a gente trabalhar isso na nossa vida sempre? Porque uma das razões a gente viu ali, há contingências da vida. As contingências da vida, nós não temos controle sobre elas. Por exemplo, um acidente, uma doença, uma perda, um fenômeno da natureza. Nós não controlamos isso. Então, a vida por si, ela já nos traz isso. Aí pega, por exemplo, uma pessoa que chegou nos seus 82 anos, que esteve pastoreando, tem sido muito comum líderes, pastores, principalmente de uma geração mais antiga, estarem hoje doentes. Doentes emocionalmente. Esse doente emocionalmente joga para o corpo, e o corpo adoece também. São líderes que ao longo dos anos pastorearam dentro de uma visão, e uma visão que eu, como pastor, posso dizer que boa parte dela foi culpa nossa mesmo, de pastores. De assumir certas coisas que não precisavam, que era da igreja, responsabilidades que era de toda a igreja, responsabilidade espiritual que era de toda a igreja. Outro erro, muitas vezes, espiritualizar situações que não havia necessidade de espiritualizar. Então, tem acontecido, vocês não acompanham isso, porque isso não é uma área de vocês, mas tem acontecido muitos suicídios ao longo dos anos, de pastores, de líderes cristãos, que assumiram certos ministérios e assumiram de maneira que não compartilharam. E por não compartilhar, adoecem. E aí tem muita vontade de morrer. Falando nisso, lembrei agora de semana passada, ou semana retrasada, não sei, que tem um escritor, ficou muito famoso na década de 90,
Daniel Mastral. Ele escreveu alguns livros chamados Filhos do Fogo. E ele era um ex-satanista. E dias atrás ele se matou. Até agora, uma coisa inexplicável. Tinha um canal no YouTube, como um líder, um influenciador, um podcast, né, que ele trabalhava, inclusive com projetos e tudo. Se quer ir lá, vai e assista, está lá. E aí outro dia ele pegou uma arma e deu um tiro na cabeça. Detalhe, já tinha perdido um filho com 16 anos de idade, que também se matou. 2 anos e meio depois, a esposa, com câncer, também morreu. Então, as coisas da vida. Sabe essas coisas que a gente tem aprendido aqui? Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Isso aqui, irmãos, não é para quando a gente já está mal. Porque quando a gente está mal, a gente não vai conseguir fazer isso. Quando a gente está doente, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então é hoje, é enquanto a gente está bem. E se você falar assim, mas eu não estou muito afim de investir em mim, eu não quero usar isso para mim, então use pelo seu irmão, faça isso pelo seu irmão. Faça isso pelo irmão. Então, como o pastor Lutonda compartilhou, você está acompanhando, investindo na vida da outra pessoa, você está fazendo aquilo que é o desejo, a vontade do Pai Celestial. Amém? Então, vamos continuar o nosso texto aqui. A gente está falando sobre um dia da nossa vida, que é um dia de responsabilidade, né? Aí tem dias diferentes, dias doloridos, como a gente viu a história de Jó. Na verdade, nós passamos um pouquinho rápido, né? E aí nós entramos nisso aqui, que é um dia que a gente pode chamar de um dia especial, que foi um dia na vida de Davi. Davi, quando ele sai de manhã, debaixo da ordem do pai, e ele foi no campo onde estava tendo uma disputa, uma guerra com os filisteus, e ele vai até lá para levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra, alimento lá para os comandantes, e ele chega e encontra aquele quadro que a gente começou a delinear aqui semana passada, que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, que eu deixei aqui como responsabilidade para vocês fazerem a leitura. Espero que tenham feito. Lá em 1 Samuel 17, Davi chega no campo e ele vê aquela cena assim, né? Toda manhã, já fazia uns 40 dias. Golias, o gigante era a força maior que havia no lado de lá. O gigante que vinha e afrontava o povo de Deus, o exército de Israel, que estava do lado de cá do vale. E ele dizia, não tem ninguém aí, homem, para vir lutar comigo? Quando Davi viu aquilo, em seguida ele escutou uma conversa entre os soldados. A conversa era assim, o rei de Israel, o rei Saul, ele diz que ele dá a filha dele em casamento para quem matar ele. Que ele dá riquezas para quem matar aquele homem. E que ele dá isenção de impostos para quem matar aquele homem. Davi já tinha ficado indignado só pelo fato do incircunciso, aquele homem, aquele gigante, aquele filisteu, só pelo fato dele ter se levantado e afrontado esse povo, dizendo, vocês aí, povo de Deus, vocês aí, povo de Deus, vocês que carregam o nome de Jeová, vocês não vão lutar comigo? Vocês não vão fazer nada? Vocês vão continuar aí acovardados? Só por essa razão, Davi já fica indignado. E depois ele fica indignado também pelo seguinte, além disso, o rei está oferecendo essas coisas e ninguém aqui é capaz de se levantar e ir lá fazer o serviço?
O que acontece em seguida? Os irmãos de Davi ouviram ele, ficaram irritados com ele, deram lá um safanão neles, assim, é para isso que você vem aqui? Para ver a guerra? Moleque, você tem um coração ruim. Ainda falaram isso dele. E aí, semana passada, eu lembrei vocês do seguinte, um pouco antes, um tempo atrás, o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, pai deles, para ungir o rei de Israel, o futuro rei de Israel. E quem que ele encontra lá? Os 3 filhos mais velhos, irmãos de Davi. E ele vai ungir. Por 3 vezes Deus disse, não é esse. Você está vendo a aparência. Eu vejo o coração. E aí Samuel perguntou para Jessé, tem mais algum filho? Ah, tem um que está lá no campo, o improvável. E mandou vir Davi, e Davi foi ungido rei. Ungir rei não significa que se torna rei. Ainda tem um tempo pela frente, ainda vai acontecer um tempo pela frente. Um dia ele vai sentar no trono, e quando ele senta no trono, ele é selado de novo. Mas esse tempo em que ele é ungido rei, ele é o homem que está marcado, ele é o homem que sabe para que ele veio à terra. Ele sabe que ele não veio só para cantar, para compor, para tocar harpa, para cuidar de ovelhas. Tudo isso faz parte da sua vida, mas ele é muito mais do que isso. E quando ele está lá no campo e ele escuta isso, ele manda o recado, diz assim, eu vou lá. Chega para o rei Saul, fala para o rei, eu vou. O rei olha para ele e diz assim, aquele homem é gigante, aquele homem é forçudo, aquele homem é valente, aquele homem desde a meninice dele, ele é lutador, você não. Davi responde para ele, estava eu no campo cuidando de ovelhas? E ele conta a sua experiência, o que ele fez quando animal feroz veio atacar as ovelhas. E estava eu uma segunda vez e aconteceu de novo. Eu livrei as ovelhas do meu pai da boca desses animais, das garras desses animais. Eu vou até Golias. Saul, já que não tinha nada a perder, diz para os homens assim, traz a minha roupa de guerra, põe no Davi. Trouxeram roupa de guerra. Claro que não servia. Saul era grande, Davi um adolescente. E o Davi até tentou aquilo, ele diz, não pode tirar. Eu vou sem isso aqui. E aí eu parei na semana passada naquele ponto em que ele chega ali no vale. Está lá o gigante. Do lado do gigante passa um riacho. Diz ali que havia pedras que rolaram. Aquelas pedras que tem nos riachos, nos rios. Davi foi lá e colocou 5 delas na sua bolsa. Pegou a funda, pegou uma pedra só. A primeira que ele pegou, colocou na funda, que é um estilingue. Girou e soltou aquilo. E a Bíblia diz que a pedra cravou na testa de Davi, de Golias. Me diz aí, foi a força de Davi? Aquela pedra com toda essa força atingir a testa de Golias, foi a força do músculo do homem que cuidava de ovelhas? Não. E o Golias não morreu, ele tombou. A pedrada foi tão alta, foi tão forte, que ele caiu. Aí Davi pegou foi lá, subiu nele, pegou a espada dele e cortou o pescoço dele, a cabeça dele. Volta um pouquinho. Para ter essa consciência, essa convicção, é alguém que sabe quem ele é e sabe quem Deus é.
Estão concordando? Primeiro, ele sabe quem ele é. Uma das grandes crises dos cristãos, ou eu poderia dizer assim, uma das grandes dificuldades é de saber quem de fato você é. Até você pode reconhecer no seu irmão, ele é. Pastor Lutonda estava aqui na frente. Pastor Lutonda é um homem de fé. Pastor Lutonda é um homem perseverante. Pastor Lutonda é um homem exemplo. Ele, eu reconheço nele. E aí você sentadinho olha e diz assim, mas eu não. Eu não. O Deus dele é um herói. Ele é filho do herói. Agora, o meu Deus, que é herói, não tem um filho herói. O Deus dele, você pode, eu estou usando o exemplo, pastor Lutonda, mas pode ser qualquer pessoa que você olha e você reconhece nele um filho de Deus. Você diz assim, ele é herdeiro de Deus, o mesmo Deus que eu creio. Eu não sou herdeiro. Ele tem direitos no reino de Deus. Eu não tenho direitos no reino de Deus. Eu erro, eu peco, eu me desvio e eu não tenho direitos. Por isso, eu vou voltar até Ele, até meu Pai. Eu vou voltar até Deus e vou dizer para Ele assim, perdoa-me. Perdoa-me. Me dê um lugar aí na sua casa. Pode ser o celeiro, pode ser o paiol, pode ser o quarto dos fundos. Me dê um prato de comida. Me trata igual um dos teus empregados. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí você entra na casa do pai, quer dizer, você não entra na casa do pai, você fica no quintal, e você diz para ele assim, você é pai do meu irmão. Do meu irmão. Mas você não é meu pai de verdade, porque eu errei. E aí, o que nós estamos identificando aqui? Um filho que não se acha filho, se acha empregado, um jornaleiro, um funcionário, que não vê Deus como pai, mas vê Deus como patrão. E eu vou falar uma coisa para você. Isso é um desastre. No dia que você entender que Deus não é patrão, você vai ouvir correntes caindo. Deus não é patrão. Quem diz que Deus é patrão é Satanás. Quem diz que você é empregado de Deus é Satanás. Quem diz que você não tem autoridade de Deus é Satanás. E quem pensa desse jeito não consegue derrubar um Golias. Fica do lado de cá, rodando, vai para lá 40 dias. Ó, você imagina a vegetação desse lugar? Já está tudo amassado, já está tudo secando. De tanto que esses homens vão para lá e para cá todas as manhãs. Então, quando Davi, ele sabe que ele pode derrubar o Golias, ele sabe que ele pode fazer isso não porque ele é bom, não porque ele é forte, não porque ele é um estrategista de guerra, não porque ele estudou a arte da guerra. Não é isso, ele simplesmente sabe que ele tem Deus e pronto, acabou.
Ele sabe que ele tem uma autoridade, ele sabe que ele faz parte de um povo. E há uma palavra que ele usa, que ele diz assim: quem é aquele incircunciso para estar falando isso? Ele está se referindo a Golias, um filisteu, que não faz parte do povo de Deus. E aí eu quero explicar para você mais ou menos a questão da circuncisão. Quando Deus começou o processo de separar um povo para ele, começou lá com Moisés, bem lá atrás, ele disse para Moisés que todo homem em Israel seria circuncidado. Todo menino nasceria e passaria pelo rito da circuncisão. Isso bem antes de Moisés, mas em Moisés isso foi formalizado. O rito da circuncisão era basicamente assim: nós vamos ter uma aliança entre todos os homens de Israel. Essa aliança é uma aliança de sangue. É uma aliança que marca o corpo, o órgão masculino, que marca ali um corte que vai ser identificação desses homens. Ou seja, esses homens fazem parte de uma aliança entre si e com Deus. Só uma observação. A circuncisão não era um rito praticado somente pelos judeus, pelos israelitas até então. A gente fala judeus, mas são os israelitas. Havia outros povos que faziam entre eles, não como aliança. Acontece que entre o povo de Israel, isso seria significativo, marcante. Significa uma coisa que não pode deixar para trás. Então, imagina um homem que agora, na vida adulta, ele se torna um convertido a Deus. Ele não é judeu. Ele nasceu ali num povo pagão. Mas ele reconheceu Deus, Jeová, e ele vem entre o povo de Israel e diz: eu reconheço o verdadeiro Deus, que é o Deus de vocês. Eu reconheço. Quando ele vem até aqui, significa o seguinte: eu me torno um convertido a Jeová. Eu me converto, eu me torno um de vocês. Eu creio em Jeová, mesmo que ele tenha sido um pagão, talvez um empregado, talvez um escravo, talvez um soldado, não importa quem fosse. Isso era chamado de proselitismo. Um prosélito, aquele que foi convertido a Israel, ao Deus de Israel, melhor dizendo. Então, o que acontece? Ele tem que passar pelo rito da circuncisão, mesmo sendo um homem formado. Então, a cerimônia significa assim: você vai colocar o seu órgão genital na mão de um desses que agora vão se tornar seu irmão. Então, numa cerimônia particular, aquele homem deixa que outros homens vão lá no seu pênis e façam o corte. Isso é um símbolo muito forte. Essa é a marca na carne. Ele está dizendo assim: eu confio em vocês. Eu abro a minha nudez diante de vocês. E eu deixo vocês fazerem isso em mim. E esses homens fazem isso num respeito e numa consideração tão grande que é mais ou menos assim: de agora em diante, meu amigo, nós estamos aliançados no sangue. A mesma marca que eu tenho, você tem.
Detalhe, Jesus foi circuncidado. Em qualquer lugar que Jesus andasse, se alguém tivesse dúvida que ele era um da aliança, ele podia mostrar a marca. Quando ele está pendurado na cruz, se há uma coisa que qualquer pessoa podia ver, era a marca da aliança que estava nele, que foi a primeira coisa que cobriram e podia ser a última a ser coberta. Podia cobrir a cabeça, podia cobrir todo o corpo e deixar exatamente a sua nudez ali, para que aquelas pessoas passassem e olhassem, ele é um circuncidado, ele é um da aliança. E quando o homem, o judeu, ele tem isso, ele tem essa coisa assim, eu faço parte da aliança. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai dizer que todos nós, em Cristo, temos que ter o nosso coração circuncidado. Na nova aliança, Novo Testamento, depois de Jesus, não é necessário mais o rito da circuncisão, mas o mesmo significado, a mesma marca é para cada um de nós ter, homens e mulheres, no nosso coração, ou seja, um coração rasgado, um coração cortado, um coração marcado, um coração sangrado. Mas pastor, por que você está dando ênfase nisso? Porque isso nos leva a uma consciência de pertencimento. Estão entendendo? De pertencimento. A quem eu pertenço, a quem você pertence, a quem nós pertencemos. No Novo Testamento, isso é chamado de família, é chamado de igreja, é chamado de povo de Deus, nação santa, povo escolhido, lá em Pedro. Então, quando nós temos isso na nossa cabeça, assim, a consciência de que nós fazemos parte de um povo aliançado, aliança de Cristo, e o nosso coração rasgado, e o nosso coração no mesmo propósito, começa a mudar, porque quando você tem um obstáculo para ser derrubado, você não fica pensando. Ou melhor, você fica pensando, mas você não fica duvidando. Quem é o Golias que você precisa derrubar hoje? Qual o nome dele? Dejanira, você derrubou um? Essa semana passada? E vou dizer que você derrubou na hora mais difícil, viu? Porque eu vou falar agora que já passou a viagem. Aconteceu. Eu falei para a Eliane assim, isso que eu vou falar para vocês é uma teoria minha particular, tá? Eu falei para a Eliane assim, imagino a cabeça da Dejanira. Mas se ela chegou até lá, ela venceu metade. Uma teoria minha é o seguinte, irmãos. Cai um avião em qualquer lugar, nos próximos dias vão cair mais. Presta atenção nisso. Todas as vezes, isso eu já acompanho há anos, todas as vezes que tem a queda de uma aeronave, seja pequena, seja grande, nos próximos dias, talvez semanas, vai cair. E aconteceu. Uma semana um, na outra semana outro lá no Mato Grosso. Não me explique, não me pergunte que eu não tenho explicação. Aí eu fiquei pensando assim, parece que é uma prova, parece que é um teste, né? É uma coisa assim. Aí o legal é voltar e dizer assim, venci. Agora, isso é fraqueza? Não.
Esse é algo que aloja em nossa mente ao longo da nossa vida. São coisas, lembra que eu falei de contingências da vida? A criação que a gente teve, a visão que a gente teve de algo, assim, que aquilo entra em nós e aquilo aloja e um dia aquilo dispara como um gatilho. Então, como o pastor falou, era só de ouvir a palavra avião, arrepia. Esse era um. Quem que era o outro? Era o Alexandre. O Alexandre, que já compartilhou aqui, que era a mesma coisa. A mesma coisa. Para voar era um pavor, era sudorese, era sensação de desmaio. Só de pensar. Cada um tem o seu. Tem gente que é de aranha. Eliane tem um problema com aranha que é uma coisa impressionante. Já melhorou muito ao longo dos anos. Mas, sabe, não brinque com ela, com esse negócio de aranha. Tem pessoas que é com água. Eu, por exemplo, não chega a ser uma coisa aterrorizante, mas eu não me dou bem com esse negócio de águas profundas, né? Eu já me afoguei em piscina. Eu entro igual criança, sento na água ali, sabe? Aquela coisa, água aqui na cintura e eu brinco, né, que eu me afogo embaixo do chuveiro. Então, é sério, eu já tive problema sério de numa cascata, uma cascata, tinha um poço que dava 20 centímetros, que cobriu minha cabeça, me tiraram já desesperado. É um pavor. Tem outras situações, pessoas que têm problemas com o futuro, com o dia de amanhã. Por exemplo, a aposentadoria. Meu Deus, o que eu vou fazer quando eu não puder trabalhar? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou manter, sabe, aquela coisa desesperadora com o amanhã que não existe? Tem pessoas que é com a saúde. Não vou ao médico, não vou, porque é ir no médico que você descobre doença. Já ouviram isso? Não dá para ir, porque você está bem, você vai lá e descobre que está doente. Ué. Tem outros que é com o dentista, não pode ouvir o barulho, sabe? Não pode imaginar, não vou em dentista, não vou, se eu for, tem que me anestesiar, anestesia geral para poder fazer um trabalho no dente. Estão percebendo quantos obstáculos a gente encontra na vida e a gente fica paralisado? Você viu na história que o exército de Israel está paralisado do lado de cá. Não importa quanto o rei está oferecendo de recompensa, não importa se eu creio em Deus ou não, o fato é o seguinte, eu não vou lutar, nós não vamos lutar com esse exército. E o Davi, tranquilamente, vai lá, veja, o obstáculo está ali, do lado do obstáculo estão as pedras. Então, sempre Deus vai mostrar para você os recursos. Os recursos estão sempre presentes. Presta atenção nisso. Os recursos para derrubar os obstáculos, eles estão sempre ao lado dos obstáculos. Então, nós temos uma combinação aqui de coisas. Primeiro, ele sabe quem ele é. Segundo, ele sabe que o inimigo não é. Olha a diferença. O que ele tem? Ele tem um Deus. O que tem do outro lado? Um pagão. O pagão, ele está crente apenas nas suas forças. Então, veja só, força, poder não é suficiente. Ele está crente nas suas forças. Ele tem uma lança que na ponta dela é uma ponta de tecelão. Ela tanto entra como ela rasga quando puxa. Ele está protegido. Ele tem convicção de que ele pode porque ele tem força. Do lado de cá tem um menino que tem convicção. Ele não tem a força, mas ele tem autoridade. Ele vai até o inimigo
no nome do Deus de Israel. Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele faz parte de uma aliança, ele sabe o significado do Deus a quem ele serve. E aí ele só tem que pegar o recurso que Deus rolou até ali e fazer uso desse recurso. O restante Deus termina. E aí você diz, pastor, tem que ter fé, né? Tem que ter fé em quem? Gente, a fé, presta atenção nisso. A fé não é para mover o braço de Deus. A fé não é para fazer Deus trabalhar. A fé é para saber que Deus já moveu o braço dele e eu preciso mover o meu. Entenderam? A fé não é para ficar sentado dizendo assim, eu creio que Deus faz. A fé é para você saber que Deus já fez e que você é imitador dele. A fé ela é muito mal entendida no nosso meio. Quando Davi ele está olhando para o gigante, ele já vê o gigante caído. Porque na mente dele, o meu Deus, que me mostrou como é que mata um urso, o meu Deus que me usou para abater um animal feroz, é o mesmo Deus, porque eu não tenho forças para fazer isso, eu não tenho capacidade para fazer isso, não fiz curso lá na faculdade de zoologia, não sei como matar, eu não sou atirador, eu não sei como defender ovelhas, mas eu sei que eu defendi e eu sei que isso veio de Deus. Então, a mesma coisa tem ali, ó. Então, esse homem, ele já está caído. O braço de Deus já se moveu a nosso favor. O braço de Deus já se moveu a favor de Israel. Agora é uma questão de eu ter fé. E a fé, então, é para mim. Então, veja, quando você ora concordando com Deus, dizendo assim, Deus, eu creio que o Senhor já fez, eu creio que o Senhor já fez. Agora eu preciso crer que eu vou fazer, que eu posso fazer, que eu tenho do Senhor a capacidade para fazer. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Jesus vem caminhando sobre as águas na direção do barco. Quem está aqui assustado olhando para Jesus? Os discípulos. Um deles fala o que para Jesus? Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Se é o Senhor mesmo, e ele diz, venha. Em quem Pedro confiou? Qual é a nossa visão? Ele confiou em Jesus? Não. Se ele tivesse confiado que Jesus estava fazendo aquilo, porque ele tinha fé, quando ele começa a afundar, na verdade, ele não afunda, quem afunda é Jesus. Estão entendendo? Porque se ele exerce fé em Jesus, olha, eu confio em Jesus, que Jesus é capaz de fazer isso, então eu também sou, na hora que ele começa a afundar, Jesus já afundou. Porque se Jesus não é capaz. Então, na verdade, o problema foi dele.
e não de Jesus. E Jesus não estava andando sobre as águas por causa da fé de Pedro. Jesus não precisa da nossa fé. Quem precisa da nossa fé somos nós, para obedecer o que ele fala, para obedecer as ordens. Então, presta atenção nisso. Um dia pode ser diferente, pode ser um dia especial na nossa vida. A gente pode acordar debaixo de uma situação atípica. E a gente chegar na metade do dia, está enfrentando uma outra situação. 2 horas da tarde, você está com a cabeça de um gigante na mão. Pode ser um dia bem diferente. Pode ser um dia em que você recebe na sua casa um telegrama, uma cartinha, no seu WhatsApp uma mensagem. A mensagem é a seguinte: o rei quer que você vá ao palácio para jantar com ele. Já pensou nisso? No dia seguinte, a mensagem que Davi recebeu foi essa: o rei quer ver você. Porque o rei perguntou: quem é esse menino? E aí vem de novo, gente, uma resposta simples. É filho de Jessé, um servo do Senhor, um servo de Saul, tipo um homem do reino, um morador da terra. Ele é filho de Jessé. Depois ele vai ser chamado para o palácio. É isso. Um dia diferente, um dia especial. Um dia que você não pediu para Deus para fazer ele especial, mas você tem pensado assim: Deus, ensina-me a contar os nossos dias de maneira que alcance o coração sábio. Então eu deixo com vocês essa inspiração, que foi a inspiração de Davi. Durante a vida, e foi ele que escreveu o Salmo, viu? Durante a vida dele, ele vai levar isso a sério. Durante a vida dele, Davi vai ter dias que ele não vai agir com sabedoria. Vai ter dias em que ele vai fazer uma besteira enorme. Qual a maior besteira de Davi durante a sua vida? Tem algumas, mas uma delas famosa. Vamos lá? Vamos consertar isso? Hã? Você sabia que não foi exatamente esse o grande problema de Davi? Por quê? Primeiro isso. Segundo, era direito do rei possuir a mulher que ele quisesse. É complicado isso, né? Veja, na questão de cultura, quando o povo pediu a Deus um rei, lá atrás, Deus disse: olha, o rei vai tomar suas filhas, as suas terras, seus animais, quando ele quiser. Quando ele quiser. Qual foi o problema de Davi? Foi o que ele fez com o marido dela. Entendeu? E isso trouxe problema muito sério. Muito sério. Ele vai ter outros problemas, que vai ser em relação aos seus filhos. Como ele vai lidar com seus filhos. Então, se você fala assim, Davi tem um fracasso? Tem um fracasso ali. O principal que eu vejo na Bíblia não foi o caso do adultério, até porque ele tinha direito. Segundo, começa a deteriorar quando ele mata o marido da mulher. E aí entra em crise quando ele não administra o relacionamento dos seus filhos. A ponto de um deles se levantar para matar o pai. Mas num todo, porque Deus vê o processo
Presta atenção nisso. Deus vê o processo num todo. Deus, aqui no final, vai chamar Davi de um homem segundo o coração dele. Então, Davi foi uma pessoa que nós poderíamos classificar como um homem irrepreensível? Sim, irrepreensível. E ele foi repreendido pelo próprio Natã, o profeta. Foi repreendido por Samuel. Mas ele pode ser visto como um homem irrepreensível? Pode, pelo seguinte: num todo, o homem segundo o coração de Deus foi o homem que mais acertou do que errou. O homem irrepreensível não é aquele que nunca erra, mas aquele que, tendo errado, se arrepende, e aquele que os seus defeitos não derrubam ele. Os seus pecados, aquele pecado ou aquela marca não derruba ele. Por quê? Porque num todo, num processo todo, ele foi aprovado e não reprovado. Então, durante a vida, ele foi repreendido por profeta, ele foi repreendido por amigos, ele foi repreendido por Deus. Ainda assim, um homem irrepreensível, porque num todo, numa vida toda, ele tinha autoridade e ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Isso é meio assustador, por outro lado, é acalentador, porque isso vale para cada um de nós. Quando nós somos chamados para sermos irrepreensíveis, significa assim: a minha vida, ela tem marcas negativas, tem, mas ela tem tantas outras positivas que as pessoas não levantam o dedo e ficam apontando só para aquele pecado, para aquele problema, para aquela marca. Elas não têm coragem, elas recuam. Compreendido? Amém por isso? Que Davi seja inspiração para todos os dias da nossa vida, buscar de Deus a sabedoria, buscar um coração sábio, porque é isso que vai nos tornar aquelas pessoas que a gente está falando aqui tantos dias já, maduras. Amém. Então vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso encontro. Eu não vi a meteorologia, se próximo domingo vai estar quente, vai estar frio, mas, gente, quente ou frio, chuva ou não, a gente vai se encontrar aqui, a menos que Jesus já tenha nos levado para casa. E se Ele terá nos levado para casa lá, vai ser o encontro. Amém? Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pelos meus irmãos presentes aqui. Obrigado porque o Senhor é o Deus da nossa aliança. É o Deus que nos marca, é o Deus que nos cela, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos inspira, é um Deus que nos chama para levantar a cabeça e atingir a nossa maturidade. Leva-nos em paz nesta manhã, nos dê um bom dia. Pedimos pelas irmãs que vão estar voltando para casa, que o Senhor as guarde, abençoe, tragam elas em paz. E nos abençoe durante essa semana para que possamos abençoar outros, em nome de Jesus. Amém? Até o nosso próximo encontro.